Me preocupa é que as pessoas querem mais parecer do que ser. Começa por aí. Qual é que é a maior diferença entre motivação momentânea e transformação real? Hoje recebo no Shine Talks um convidado que é uma referência em energia, influência e transformação de pessoas. Ricardo Mendoza é formador, palestrante internacional e especialista em desenvolvimento humano, com milhares de pessoas impactadas através dos seus programas de liderança, comunicação e alta performance. O seu trabalho foca-se em algo essencial: ajudar pessoas e equipas a desbloquearem o seu potencial, fortalecerem a mentalidade e assumirem uma postura de ação e responsabilidade pelos seus resultados. Neste episódio vamos falar sobre liderança, atitude, influência e as decisões internas que fazem a diferença entre viver no potencial ou viver em resultados. Eu sou Mafalda Almeida e este é o Shine Talks. Fica por aqui, porque esta conversa pode mudar a forma como escolhes agir a partir de hoje. Sejam bem-vindos a mais um episódio da Shine Talks. Hoje temos como convidado Ricardo Mendoza. É uma pessoa que eu admiro muito no mundo do desenvolvimento pessoal e profissional e hoje vamos falar um pouco sobre esse âmbito e mais uns âmbitos pessoais que eu gosto sempre, vocês sabem, de apimentar aqui as minhas questões. Ricardo, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, duplamente feliz, primeiro por estar aqui e chegar a todas estas pessoas e segundo porque tu és provavelmente a única pessoa que disse o meu nome bem. Eu sei, eu faço sempre esse esforço, não é? Porque não é Mendonça, é Mendoza. Olha. As tuas origens são espanholas, não é? Espanholas. Exatamente. Da parte do pai. Muito bem, portanto já sabem, Mendoza. Ok, Ricardo, olha, qual é que foi o momento da tua vida em que percebeste que a tua missão seria ajudar pessoas a transformarem-se? Na realidade foram muitos momentos, não é? Mas há aqueles momentos que mais gatilham as pessoas, seja eu qualquer um, eu acredito que são os Ds, que é o D da dor ou o D dos desejos, os desígnios. E no meu caso, e naquilo que eu vejo, a dor alavanca sempre mais do que o desejo em si, do que os desígnios. Sobretudo quando tu sofres, não é? Escolhes sofrer. E houve aqui uma série de momentos que foram bastante dolorosos para mim, e para mim o gatilho é quando eu descubro que a dor não pode ser só para mim. Claro. E a dor vem com um intuito, vem com uma missão, vem com um propósito por trás. E esse propósito para mim é pegar nessa dor e ajudar outras pessoas a minimizar a sua dor ou usarem a dor e as dificuldades em favor daquilo que é a sua missão. Então aí foi quando a coisa acontece. Encaixou, não é? É engraçado que tive um convidado, o Ramiro Azambuja, que falou exatamente também dessa questão da dor. Nós só crescemos em dor, não é? Portanto, e é perfeitamente normal passarmos por momentos de desconforto para conseguirmos chegar a uma... Eu acredito que nós crescemos mais em dor, também crescemos sem dor. Não crescemos é tanto, ou seja, a dor é um acelerador, por isso é que se chama acelera na dor. Olha, essa também eu não tinha reparado. Não sei. Transforma na dor. É verdade. Forma na dor. É verdade. E as pessoas evitam muita dor, não é, Ricardo? Eu pelo menos sinto isso com os meus clientes. Eu acho que existe inconsciência cultural das pessoas. Estamos a entrar numa sociedade em que tudo é fácil. As redes sociais são fáceis. Antigamente tu querias comer um prato, tinhas que cozinhar o teu prato durante, às vezes, um dia. Sim. Agora está a um dedo. Clicas e o Uber Eats traz a tua comida. E isto cria uma mudança de mentalidade em todos os aspectos. Então nós pressupomos que as coisas são fáceis. E quanto mais fácil se torna a vida, mais difícil se vai tornar a transformação e o momento. Então nós não temos que procurar a dor, mas temos que aceitá-la. Como o ego cresce muito, a aceitação fica mais pequenina. Eu acho que isto é tudo uma luta entre luz e sombra, onde o ego ocupa muito espaço de forma inconsciente cada vez mais em todos nós, e a luz, a tua fé, a tua crença, a tua essência começa a ficar renegada para fora, porque é um mundo substancial, é um mundo material em que toda a gente quer ter, quer gastar e esquece de olhar para o sítio mais importante do mundo, que é cá dentro. Grande mensagem. Podemos dar já por terminado? Estou a brincar. Inspirador. Exatamente, inspirador. Hoje a dor, meu Deus, está aqui, já falámos dela tanto. Mas é fundamental, sem dúvida. Não fugir, mas aceitar a dor, como tu disseste. Às vezes aceitar, outras vezes é usá-la. Exatamente. Se a dor vem com raiva, no aspecto emocional, a raiva está muito perto da transformação, está perto da coragem. São 200 Hz quase de energia. Então, às vezes, em vez de estar a aceitação, já está cá em cima. Mas se não tens e estás na dor, não vais ficar à espera de cair na espiral até à vergonha, que são 20 Hz, ou a culpa 30 Hz. Tu tens que agarrar, transformar, dar o salto. Porque tudo tem um sinal e tudo tem um ponto de alavancagem. O que nós não podemos fazer é que, seja a dor, seja o problema, deixar que isso seja um buraco onde tu tropeças e ficas lá dentro. Isso mesmo. Tens que pegar nesse buraco e fazer dele um trampolim para saltar e vir mais alto. Isso mesmo.
não é sobre aquilo que me acontece, é sobre a forma como eu reajo àquilo que me acontece. Eu aprendi isso dos Hertzes contigo, no teu código eu. É verdade que eu não sabia disso. Eu movo muito pela raiva, Ricardo, e tu já deves ter reparado nisso, não é? Pronto. E de facto a raiva permite chegar até um certo ponto, mas a partir daí há que saber gerir e dar a volta. A seguir à raiva normalmente vem a coragem, e a coragem normalmente está junto com a verdade. E a verdade mais dura é aquela que nós escondemos nós próprios. Claro. E usualmente isso só acontece acelerado, não é só com a dor, é com a dor de alguém que te confronta, que isso é o que tu fazes muito bem no coaching, não é? Sim. Que é, tens de confrontar aquilo que é a realidade da pessoa, claro, de forma a que ela veja como é, não pior do que é. Exato. Para mim é o primeiro passo dos grandes líderes, é ver a realidade, ver as coisas como elas são, não pior do que elas são. E a nossa sociedade, e sobretudo a nossa cultura portuguesa, tende a ver pior do que é. Tudo é uma desgraça. Os políticos, foi eleições, uns poucos gostam, a maioria normalmente não gosta, escolhe o pior ou menos mau, e depois queixam-se durante 4, 5 anos. Não, acabou as eleições, já foi, o que é que eu vou fazer agora? Claro. Ele está ali, eu já não tenho possibilidade nem controle sobre ele, então o que é que eu vou fazer? Vou ser o presidente da minha vida, claro, primeiro-ministro da minha casa. Claro. E as pessoas preferem agarrar-se a uma desculpa, sim, do que agarrar-se à possibilidade de ter a sua vida nas mãos, seguir em frente e fazer aquilo que viemos aqui fazer. Que é mais do que ter uma vida, porque há muitas pessoas que passam por ela vida. Viver. Claro. E há uma grande diferença entre vida e viver. Claro. E eu sou faminto por viver e por pessoas que querem viver. Claro que sim, é tão bom, não é? Trabalharmos com esse tipo de pessoas. As desculpas muitas vezes alimentam uma identidade que a pessoa não quer largar, não é? Eu acredito que há duas coisas que estão a matar o potencial humano, que é a consequência do que tu estás a dizer numa vitimização. Sim. As pessoas, há 3 coisas que nos impedem nos dias de hoje mais que nada. Uma é a acomodação, ficar na tal zona de conforto. 2, reclamar, criticar, julgar os outros. E 3, dar desculpas e justificações. Quando a mente está focada nestes 3, eu sei que ela se está a proteger, sim, o ego quer nos proteger, só que impede o crescimento e tudo o que não cresce morre. Então nós temos que inverter este processo, e primeiro é a consciência. E a consciência é saber que quem dá desculpas, ou reclama, ou está na acomodação, mais tarde ou mais cedo vai começar a vitimizar-se. E a vitimização aniquila qualquer potencial humano. E outro tem crescido muito nas nossas sociedades, por demasiada significância, que é o orgulho. O orgulho para mim é a essência que instaura as guerras, os conflitos, as separações, as distorções, as pressuposições não facilitadoras como no PNL, mas sim inibidoras daquilo que é o relacionamento, que é o potencial, que é a performance. E tudo isto vem de escolhas da gente ter vontade de ver a realidade como é. Muito bem. Olha, tínhamos aqui uma série de perguntas, acho que não te vou fazer assim muitas, porque isto agora vai encadear aqui numa série de conceitos, mas bora lá, aqui buscar uma. Qual é que é a maior diferença entre motivação momentânea e transformação real? Então, a motivação momentânea é uma coisa emocional, vem com emoção, não é? Que normalmente tende, assim que sai o quentinho, arrefece rápido e desaparece. É como o banho, tomas banho, cheiras bem, mas depois, 2, 3 dias, soou. Claro. A transformação real é algo que vem junto com um compromisso, algo mais profundo, não é? Então eu costumo dizer, quando as pessoas me perguntam o que é que eu faço, eu tenho às vezes dificuldade em dizer, sim, não é? Mas na realidade eu sou o homem das soluções, dá-me o teu problema que eu dou a solução. E eu não dou palestras de motivação, por isso é que eu nunca vou a nenhuma empresa, nunca vou a nenhum convidado, nunca venho a um ponto de podcast sem saber para quem é que nós estamos a falar. Claro. Aqui nós estamos a falar para pessoas que querem transformar a sua vida, querem realmente tomar uma nova direção, querem ultrapassar os obstáculos, aquilo que os limita. Então o meu discurso é para isto. Estou direcionado. Quando tu não sabes qual é a dor, a necessidade da pessoa, estás só a falar de ti. Claro. Então é preciso ir um bocadinho mais longe. E a transformação é isso. É tu perceberes que ir para além é ir para além da forma que a pessoa tem, com ou sem dor. Exato. E tu tens que acelerar esse processo. Para acelerar esse processo tens que olhar para os medos, que são aqueles inibidores do salto, tens que olhar para os bloqueios, para os traumas, para as dificuldades. E usualmente as pessoas olham muito para aquilo que é, ok, eu não tenho os recursos, o que é que eu não tenho, o que é que eu não controlo, os meus pais não tinham, eu não era assim, não nasci assim, e criam crenças, ou seja, acreditares, verdades absolutas, sim, em 3 áreas. Identidade, eu sou ou eu não sou, e há pessoas, por exemplo, um exemplo sexy, alguém que chega na escola e tem a primeira namorada ou namorado e alguém lhe diz não.
E fica com a crença que eu não sou bonito, eu não sou sexy. E a partir dali começa a ficar envergonhado, deixa de falar em público, deixa de procurar trabalho, mete-se na droga. Um gesto, um segundo de uma vida pode destruir todo o resto da vida. A parte boa é que, a partir do momento em que tu sabes qual é o resultado, se tu conseguires vir cá atrás, tu consegues limpar todo este fio temporal e naquele momento a pessoa tomar uma decisão que muda toda a neurologia para conseguir ir em frente, tomar decisões e começar a ser uma nova pessoa. Para mim a transformação comparado com a motivação, a palavra motivação é motivo mais ação. E as duas juntas cria o clique, faz dar o salto. No entanto, passa a emoção, passa a razão. A transformação é algo que é consistente. Se o compromisso for forte, é consistente. Então o modelo que eu montei na minha cabeça e desafio toda a gente, e tu já conheces o modelo, é: se eu quero mudar o que é que seja, não chega, porque podes mudar e continuar no mesmo sítio. Então coloca primeiro a linguagem certa. Mais que mudar, eu quero progredir. E para isso eu tenho que fazer 3 coisas. Primeira coisa, decisão. Nada vai mudar na vida de ninguém se tu não decidires. E quando tu decides, como diz o Tony Robbins, quando tu decides, o futuro começa a conspirar a teu favor. Claro. Segundo, decisão sem compromisso não funciona. Então pergunta-te, de 0 a 10, quão comprometido estou com esta decisão? Quero ser milionário. Muita gente chega à minha beira: Ricardo, quero fazer mais dinheiro, quero ser milionário, quero ter tantas empresas como tu. E é muito bem. Porquê é que tu decidiste? O motivo. Porquê? Claro. Quer juntar a motivação à transformação. Se isto não está claro, perde-se logo pelo caminho. Se já está claro, qual é o teu nível de compromisso? E as pessoas dizem-me, de 0 a 10, todas me dizem, quando é para parecer bonito, querem-me dar 9, 10. E eu vou sempre além. Porque essa é a essência da vida. Como é que tu sabes que são os teus limites? Claro. Quando eu trabalhei em campeões, ainda treino campeões, no ADN de campeões, quando eu fui campeão, como é que eu sabia que eram os meus limites? Não sabia. Tinha que ir à exaustão. E o que é certo é que depois da exaustão o corpo recupera, a mente recupera, as emoções recuperam e tu estás num novo patamar. Então é preciso o desafio. Então o DCA é primeiro decide, depois compromete com o desafio, ou seja, ires um pouquinho mais longe. Se estás no nível 9 de compromisso, ótimo. Se estás no nível 5, não quer dizer que seja mais ou menos que o nível 9. Podes ir para o nível 6, claro. 5.1. Depende de cada pessoa. Não existe fórmula certa nem fórmula mágica. Existe um momento, uma experiência, uma vivência, uma pessoa, uma decisão. Claro. E por último, decisão, compromisso bem alto, ação. Tem que ter um primeiro passo. E eu acho que a maior parte das pessoas, elas morrem um pouquinho no desejo longínquo do sonho. E às vezes o sonho começa no primeiro passo. Sun Tzu, na Arte da Guerra, o que é que ele dizia? A viagem das 1000 léguas começa sempre no primeiro passo. Então é dividir para vencer. É começar a ver, ok, qual é o primeiro passo? Quero ter 1 bilhão de euros. Quando estávamos a falar do Tony, que já atingiu uma dúzia de bilhões. Se eu quero ter o meu primeiro bilhão, fica muito longe. Se eu só estou a fazer 1 euro para 1 bilhão, é muito longe. Então como é que eu vou fazer 10 euros? 100 euros. E passo atrás de passo nós chegamos lá. Eu com os meus filhos, sabes que eu tenho um carinho muito grande, eles são os meus mestres e eu tento retribuir o máximo, porque eles são a luz da minha vida. E eu lembro-me de todos eles, quando chegaram ali a uma altura, começaram a querer falar de dinheiro e a pedir dinheirinho, pai, os 10 eurinhos. E eu sempre a eles peguei na nota dos 10 euros e disse assim, eu vou-te dar esta nota se tu agora me disseres como é que a vais duplicar. Que é o quê? Eu ir mais longe. Claro. Ele até pode não fazer dos 10, pode não fazer 20 euros. Mas na cabeça dele já está a criar espaço, não para se desculpar que o dinheiro é difícil, para ficar dependente do pai, que lhe dá a cana e o peixe, mas eles já estão a ver como é que eu vou criar a minha cana. Isso. Em que sítio é que eu vou buscar? Claro. Que tipo de peixe diferente existe no mundo? E isto é a diferença entre pessoas de sucesso e de insucesso. Porque os nossos pais queixavam-se de alguma coisa como nós. Os nossos avós também. As realidades vão mudando, agora um bocadinho mais depressa, mas essa é a realidade. Então nós temos que ajustar, a dar as ferramentas, como tu dizias ontem na reunião, e muito bem, nós coaches damos as ferramentas, o filho, o cliente, ou as pessoas à nossa volta, eles têm que dar as respostas. Claro. E isso começa quando tu decides, te comprometes e ages. Só precisa o primeiro passo. Ricardo, mas e se o primeiro passo está errado? Não há problema nenhum. Já sabes que não é por aí o caminho, já estás mais perto. Claro. E esse medo de errar é que leva as pessoas a ficar pelo caminho. É a utopia de que existe o perfeito. O perfeito é o mais baixo standard da vida. Nunca ninguém vai chegar à perfeição. Qual é a probabilidade no mundo com 8 bilhões de pessoas haver pelo menos uma pessoa melhor que tu numa área da vida? 100%. Muito, claro. Exatamente. 100%. Claro. Então aceita que dá menos, decide, compromete-se
e avança com a ação. Não sei se te acontece, mas a mim ainda me acontece muito com os meus clientes em fases iniciais, eles hesitarem muito em definir grandes objetivos, objetivos ambiciosos, porque têm medo de não conseguir lá chegar ou têm medo de se desiludir. Então, isso já tem a ver com o quê? Estávamos a falar, um bocado falei da crença, 3 tipos de crença. Crenças de identidade, crenças de merecimento ou capacidade. Nesse caso, pode ser qualquer uma das 3. Sim. O que é terrível para quem está a querer ajudar. Exatamente. Porque a identidade, eu não sou bom o suficiente, para mim é o maior limitador do ser humano. Não sou bom o suficiente e se não for bom o suficiente não vou ser amado. E como hoje em dia o amor, os valores culturais, a família já não pesa tanto, a cultura não pesa tanto. Antes toda a gente vivia na mesma aldeia, avós, tios, primos. Agora um vive na Austrália, o outro vive nos Estados Unidos e outro vive na Europa. E vem-se uma vez por ano. Portanto, mudou-se, existe um distanciamento. As pessoas têm facilidade de se aproximar com as redes sociais, com um Zoom, um telefone, em qualquer sítio do mundo, mas elas estão mais distantes. Sim. E essa distância cria carência. Então, o maior limitador para mim é o medo de não ser suficiente, com a consequência de não ser amado. Então, isto cria crenças limitadoras. Mas depois tu tens o não merecer. Todas as pessoas que têm pouco, que têm dificuldade com dinheiro, têm dificuldade em ter uma casa melhor, eles acham-se não merecedores. Que são as crenças de merecimento. E capacidade, são aqueles que não têm capacidade de fazer, de agir. Se tu me dissesses com um cliente que até tem medo de sonhar alto, ele pode ser uma destas 3, mas eu arriscaria que o medo maior dele é que não merece. Porque não quer ter. Está ali, é impossível. Ai, vou à Lua. É impossível. Como é que tu sabes? Ai, faz. Se não consegues ir à Lua, se calhar consegues ir ao prédio mais alto do mundo depois. Mas já ficaste mais perto de ficar no resto do chão. Claro. Então estes 3 níveis, todos eles requerem um trabalho individual, cada um, para se tornarem insubstituíveis, como diz no teu livro maravilhoso, que toda a gente espera que adquira, que é seres tu próprio. Sim. E não há nada, não há viagem, não há desenvolvimento melhor no mundo que tu começares a olhar para dentro e conheceres a pessoa mais especial do mundo, mas também a mais desafiante, que és tu própria, sobretudo se tu não te consegues ver a ti. E isso leva-nos a outro tema que também não estava previsto. A nossa conversa vai ser linda. Que é, tu disseste que o nosso autodesenvolvimento é o mais importante, sem dúvida nenhuma. Como é que tu olhas para a palavra cada vez mais injustiçada do meu ponto de vista, que se chama autoajuda? Ok. A autoajuda, eu acho que foi uma coisa que cresceu ali no final da década de 90. E eu lembro-me, na altura, eu vou-te contar como é que todos os meus trambolhões, todos os meus buracos da vida, trouxeram-me um presente a partir do momento em que eu fiz a escolha, que eu decidi. E o meu primeiro trambolhão foi pequenino, estava no karaté, muito jeito, já campeão autêntico, e tive um problema físico que tive que deixar o karaté, mas que me abriu outra porta. Fui jogar basquete, não tinha os problemas que tinha. O karaté descalço estavam problemas nos tornozelos, eu estava a crescer muito. O basquete abriu-me uma porta. Claro. Cheguei a uma altura, tive grande dificuldade na vida pessoal e também no basquete, então surgiu uma outra porta. Fui treinar os miúdos. Permitiu-me hoje em dia ter começado o meu coaching aos 15 anos. No basquete o treinador chama-se coach. Exatamente. Não é mister, é coach. Sim. E aquilo levou-me aqui a procurar, a ir mais longe, a querer descobrir mais coisas, à procura da essência. E isso fez de mim alguém diferente, com uma característica diferente, com uma fome, uma sede diferente. E nessa altura eu senti necessidade de perceber mais. Comecei a ler sobre psicologia aos 15 a 6 anos. Sobre psicologia, sobre espiritualidade, sobre fé, sobre crenças, tudo aquilo que podia aportar. Eu tenho 3.000 livros na minha biblioteca, metade deles estão a circular por pessoas amigas, dou um livro, lê, se gostares, passa alguém que achas que precisa. E naquele momento eu fui descobrir ali um cerne que é autoajuda, ajuda para mim se eu conseguir ajudar os outros. Então a autoajuda está desmistificada por 2 motivos. Primeiro, que há pessoas que querem autoajudar os outros para se ajudar a eles próprios, e eu acho que não funciona assim. Tem que vir do coração. Claro. A autoajuda tem que vir do coração. Em que tu ajudas os outros, automaticamente estás a ajudar a ti. Esta é a melhor autoajuda que há. Se todos nós seguíssemos este princípio, não havia guerras, não havia discussões, e nós íamos ter uma comunicação mais respeituosa, mais fluida e de maior valor. E a outra foi aquele boom que houve e passou a ser um negócio para algumas pessoas. E o negócio é uma consequência. A autoridade é uma consequência. E as pessoas hoje em dia querem ser tanto para apresentar aquela imagem.
E com as redes sociais até há bem pouco tempo isso acontecia, eu acho que vai desaparecer agora com a inteligência artificial, que as pessoas vão ficar muito à espera do presencial. E eu sou do contra aqui. Toda a gente acha que vai dizer, eu acho que o presencial vai ser cada vez mais espetacular. Ainda bem, eu também acho. Porque a informação era uma coisa muito valiosa no passado e que, e a autoajuda começou a aparecer, não é? Livros de autoajuda que neste momento já está minimizado. Só que a informação neste momento ela perde o valor, já não tens que ir para a biblioteca para estudar um tema, abres um telemóvel, está lá. Não tens que comprar um livro quando eu andei a estudar os ciclos de sono para me tornar especialista nisto, houve um livro que me custou 480 euros, nunca mais me esqueço. Vê lá que passado 30 anos ainda me está a pesar aqui o preço. Hoje em dia tens tudo. Então essa informação vai deixar de ser valiosa. Se alguma coisa deste, tem que haver alguma coisa que sobe na vida. Para mim é a experiência. E o valor da experiência vai ser, quanto mais... Agora, não é? Os avatares vão todos aparecer, vão falar por ti, vão dizer tudo que é bonito. As pessoas já não vão comer isso. Ok, este é o avatar da Mafalda. Deixa-me ver quem ela é. E eles vão ver a diferença entre a inteligência artificial e a Mafalda. E a Mafalda vai apaixonar ou vai repelir. E qualquer uma destas duas é que vai fazer a diferença de quem eu acho que no futuro vai ter autoridade e de quem vai conseguir ajudar. Porque em tempos, Buda, Jesus Cristo, Maomé, qualquer que seja aquela pessoa que realmente fez a diferença no planeta, na altura fazia a diferença porque ajudava, porque marcava a diferença, porque falava diferente, porque estava disposto a fazer algo que alguém não estava. Hoje em dia eu acho que quem vai marcar a diferença é quem vai ser genuíno, quem for autêntico. Quem, nestas últimas campanhas eleitorais, para não falar isto não ser atemporal, eu vi muito, com humildade eu digo, com humildade, mas com humildade, quem é humilde não evoca humildade. Quem é humilde é humilde pelos seus atos. Então, cada vez mais as pessoas vão entender. E eu acho que a linguagem do não verbal, conectada com o hemisfério direito do cérebro, eu acho que vai ser aquela que mais nós vamos desenvolver nos próximos tempos e mais se vai validar, que é só 93% da comunicação, para quem conhece o modelo de Meher-Eben, eu sei que tu usas, e vai fazer a diferença aí. Sejam genuínos, sejam verdadeiros, a começar por te ajudares a ti próprio. Grande resposta. É isso mesmo. O fator humano vai outra vez voltar ao de cima, não é? Aqui nas relações e no mundo e nos resultados e a mover as nossas energias. É assim que tu vês a inteligência artificial. Eu acredito que tudo o que acontece vem com presente, nem que seja um presente estragado à partida. E já no outro dia falava com alguém que me perguntava, Ricardo, mas quais são então os teus momentos de gatilho? Tudo o que trouxe dificuldades, a tal dor que falámos no início, trouxe uma oportunidade. Só que uns demoram mais, outros demoram menos. E não há tempo certo. Eu lembro há pouco tempo, eu tive um grande desafio, tu sabes, e uma outra pessoa que eu deixei mesmo de falar, portanto, não, já passou muito tempo. Eu não sei qual é o tempo certo. Mas sei que o caminho é começar por aceitar esse tempo, que dá menos, e depois desejar melhor. Então cada pessoa tem um tempo, até porque quando se trata de dor, a dor de quem a vive é sempre maior do que a visão dos outros. Quem está de fora, racha lenha. É o que se diz lá em cima em Matosinhos. Está de fora, racha lenha. Chega aí para o lado. Porque a dor é algo especial. Agora ela traz um presente. E para quem acreditar em Deus, ou numa fonte, ou no universo, eu acredito, eu chamo-lhe o arquiteto, que é para não pôr nomes, se ele tem mesmo isto tudo estruturado, então tem que haver um lado bom. E ou tu acreditas ou desacreditas. E com fé é muito mais fácil chegar no que é que seja. Aliás, falámos há pouco de medo, um desbloqueador, né? Que é sair da tua zona de conforto e crescer, tens que ultrapassar o medo. E o medo, a diferença entre o medo e a fé é muito pouca. Ambos são um pensamento em algo que ainda não aconteceu. Só que um limita-te e o outro impulsiona-te a chegar. E se tu me perguntasse, Ricardo, o que é que aprendeste estes anos todos, desde que foste campeão com os miúdos até o dia 2, que continuo a errar e a ganhar campeonatos da vida, e diria que o único risco é não arriscar. E isto acabando a pergunta que me fizeste antes, que tens muitos clientes que não ousam ir mais longe. O único risco é não arriscar. Ousem ir mais longe. Sejam ousados, sejam atrevidos, sejam curiosos. Esta é a essência humana. Por isso é que as crianças crescem mais que os adultos. O cérebro desenvolve-se mais depressa. O tempo, a percepção de tempo na criança é diferente no adulto. Porque eles divertem-se. E quanto mais não seja, eu tive um mentor, já te falei muitas vezes dele, é um anjo na terra, chama-se Jerry McKinney, é irlandês, 77 anos, vai fazer 78, ou já tem 78, casado há mais de 50 anos, era o homem de confiança do Anthony Robbins. E o Jerry dizia-me sempre assim, nós viajamos por todo o mundo, palestramos, e uma vez que eu comecei a ficar estressado,
ainda na imaturidade do querer vencer no mundo tudo e a toda a hora, que não se pode ganhar tudo. E estávamos em Tel Aviv, em Israel, e eu já estava fascinado, a mentalidade do israelita é negócio, vamos construir. E disse, uau, por isso é que eles têm tanto dinheiro. Eles têm uma mentalidade diferente de quem não tem. Só que depois surgiu ali um bloqueio, ficámos presos no avião, íamos mudar de cidade, e eu comecei a ficar nervoso, 2 horas no avião, e Jerry toca-me assim, começa-se a rir. Eu disse, pá, não tem graça nenhuma, vamos ficar atrasados. Eu sou super pontual. E o Jerry, com a sabedoria e paciência dele, diz-me assim com muita calma, Ricardo, também já houve um dia que eu tinha assim essa fome, essa força, e eu admiro e senti. Ainda assim, não serve de nada se não tiveres o P. E o P. O Jerry era assim, criava loops. Sim. Alimenta a curiosidade. Sim. E ele, qual P? O P da paciência, de entenderes de que o que é que faças, se não estiveres a divertir, é porque ainda não estás a fazer bem. Então essa é uma regra que eu nem sempre aplico, né? Quando a gente, eu aplico sempre isto. Eu todos os dias bebo sumo verde de manhã. Não vou mostrar aqui o dedo que me levei à cabeça, porque não quero que ninguém fique ofendido. Mas sempre que posso, é isto que eu faço e dá resultados. A gente diverte-se. Estou divertido aqui. Antes disto, eu estava ali na salinha ao fundo, e como já estou acordado há muitas horas, a viagem, fiquei 2 horas de atraso no avião por um mau tempo, e estava a ouvir ao fundo vocês a falarem, e de repente comecei a ouvir longe. Entrei numa transe chamada sonolência. Exato. E depois estava a falar ali com a Teresa, e a Teresa, quer dar um café? Não é preciso nada, é só mudar o estado. Claro. E estado, para mim, são 2 palavras. Escolha única. É o que tu escolhes ser no momento. Claro. Mal dissemos, eu ainda estava aqui coisa, vamos começar, Foi logo. Está despertou. E agora, até acabar ou acabar a pilha, que nem posso ir para o lado, é sempre a andar. É sempre a andar, exatamente. Porque temos essa capacidade, porque nós somos o nosso principal recurso, não é assim? Mediante a perspectiva que cada um tem, o significado e as escolhas que faz, não é? Claro. Eu costumo dizer que a vida tem muitas faces, e eu escolho 2, ou faço ou não faço, porque o resto é perda de tempo. Lá está, as escolhas, que é tão importante. As escolhas mudam tudo. Olha, se tivesses de resumir a transformação em 3 pilares essenciais, quais seriam? Já me falaste há pouco daquela metodologia, não é? Decisão, compromisso. Essa é uma pergunta que me inspira bastante, porque eu podia falar o resto do dia sobre isso. Não há transformação, não há mudança, não há progresso, não há nada na vida a não ser morte lenta sem consciência. O primeiro pilar é a consciência. Tudo o que a gente quer está a um passo de sermos mais conscientes. Quero o relacionamento da minha vida. Nós temos de ser conscientes, de, primeiro, do que é que eu quero, segundo, o que é que eu quero dar, terceiro, qual é o perfil da pessoa que eu quero. E a partir daí, de repente, não é? O SAR, o Sistema de Ativação Reticular, começa a atrair esse tipo de pessoa. Não quer dizer que seja isso que o universo, ou Deus, ou o arquiteto traz, mas tu já ficas com uma fórmula mágica para depois te ajustares. Tudo tem que ser ajustável. Então, primeiro, a consciência. Não existe mudança sem consciência, não existe conquista sem consciência, seja ela qual for. Não existe sucesso, realização, felicidade sem consciência, na minha opinião. E quando existe, vai-se começar a perceber, e por isso é que vêm os desafios e os problemas. No problema está a solução, no veneno está sempre o antídoto. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo, para além da consciência, eu diria que é a capacidade de se adaptar. E posso dar tempo de contar aqui uma história rápida? Claro. Já ouviste a história? Acho que já ouviste a história quando eu fui fazer a minha primeira palestra internacional. Há mais de uma década atrás. Então eu já jogava que era o maior cá do sítio. Eu já sou o número 1 da língua portuguesa, e o Tony Robbins, daqui a 2 dias tu vais ficar em segundo lugar, eu vou ser o número 1. Tem que haver confiança, tem que haver autoestima. Mas às vezes a gente torna-se um bocado incompetente, inconsciente a jogar, que é mais que o que é. E recebi um convite para ir falar na Irlanda, Dublin, Crown Plaza, empresa NSA, 600 pessoas. Eu, tirei o meu caixa lá para cima e disse, tudo bem, nós precisamos de ti, Portugal, país irmão. E disse, uau, agora que eu sou mesmo o número 1. Qual é a história? E eu estou muito contente, vou para a Irlanda, a história é 100% verdadeira, sabes? Sim. E comecei a pensar, os meus medos atacaram-me, não sabes falar inglês, isto aqui é um inglês irlandês, nunca palestraste fora de Portugal, e eu não, o outro lado. Isto são as 2 vozinhas internas, o diálogo do tic e do tec, como eu chamo. E a vozinha boa dizia assim, não, tu vou ter a primeira oportunidade, vais começar por aqui, vais avançar, e isto tem exatamente o mesmo cerne que teve o início da conversa. São os dias de quê? Da dor. E se eu falho? Claro. E se eu não sou suficiente para falar inglês? As pessoas nem me entendem em português, que eu falo pressa demais, quanto mais em inglês.
mas também o desejo dos desígnios de alguma coisa me chamou até aqui. Pagaram mais que alguma vez recebi. Vou estar com 600 pessoas numa sala que eu nem sequer conheço, pá, é missão. Então este é, quando tu queres dar mesmo, dar o salto, dar a transformação, este é o D, o primeiro passo do D. Depois, isto é, vou pôr aqui outra metodologia, isto já vai duas no sol. Depois vem um A de quê? O A de tu te adaptares. É o adaptar, pode ser através da aceitação, pode ser através de te ajustares, e a adaptação às vezes é uma coisa muito difícil. E então, eu quando fui, eu estava entre os 2 dias e o universo, Deus, o arquiteto, deu-me uma ajuda a eu me adaptar. Que foi, estávamos a tomar um pequeno almoço, faltavam 15 minutos para a palestra, o primeiro era eu, e o meu tema era Building Against All Odds, construir contra todos os obstáculos. Eu estou comigo, português, Tuga, todos os trambolhões, eu sou um vitorioso. E, surpresa das surpresas, há 20 anos atrás a jogar basquete tinha partido um dente, não curei bem isto, tinha-me dito para passado umas semanas na clínica dentária e deixei passar 20 anos, o dente cai-me no prato. E este, da frente. E olho para aquilo, pânico logo. Mas o que é que eu pensei? Tinha aqui ao meu lado um dos melhores motivadores do mundo, Dave O'Brien, 60 e tal anos, foi a única pessoa que correu 4 ultramaratonas do deserto, um motivador do dia, era cabeça de cartaz junto comigo, e eu olhei para ele e pensei, vai-me motivar, positivo destes, eu olho para ele, que horrível, Ricardo. E depois ainda diz outra coisa, compara-se. A comparação destrói qualquer pessoa. Eu também perdi um dente há uns anos na Austrália e mostra-me o dente cá de trás. O meu ego foi logo, este cabrão está aqui a dizer um dente lá de trás, não atrapalha, eu não falo inglês, ninguém vai entender o que eu vou dizer. Mas pensei, energia feminina, do outro lado tinha a doutora Janite, uma médica, naturopata, e olhei para ela, tipo, vai ser ela, vai-me aconchegar, com aquele carinho do feminino, a sensibilidade do feminino, mas ela foi pior que feminista. Eu olhei para ela, que horrível! E naquele momento eu entrei em pânico, já não tinha medo. Depois do medo, se alguém quer sair da zona de conforto, de acomodação, tem que enfrentar o medo, só que eu não aconselho chegar ao pânico, porque o pânico, a gente tem muitos poucos recursos. No medo, tu consegues dar a volta. Só que eu já estava no pânico. Então levantei-me, só que aqui é que funcionam as crenças. Eu tinha uma crença de identidade a dizer, eu sou capaz de dar a volta. E depois, crença de merecimento, eu mereço melhor que isto. O arquiteto, puseste-me nisto, ajuda-me a resolver. E crença de capacidade, custo que acontecer, eu vou arranjar uma solução. Eureka. É? Normalmente o eureka acontece quando nós estamos relaxados. Por isso é que eu gosto da meditação e estar com a natureza. Só que ali aconteceu no pânico. Foi um fenómeno. Deve ser só uma ou duas vezes na vida. Vou a correr, lembrei-me na recepção, gum, chiclete. E uma recepcionista vem com a poção mágica, chiclete. E ela dá-me a chiclete. Então o que é que eu fiz? Primeiro, D das dores, comecei-me a desenvolver, dor, versus desejos, desígnios, adaptar. A chiclete vai-me fazer adaptar. Pego no dente, mastigo a chiclete, enfio o dente e pum! Ninguém entendia, nenhuma entende. Agora é que eu não percebia nada. Sem dente era com dente não dava e ficou assim de fora. Parecia o Frankenstein da era moderna. E olho para aquilo e digo, e agora? Olho para o espelho, o dente de fora, e nisto entra o CEO da empresa, Simon Bowler. Hoje em dia tem um testemunho no website dele. Ele entra e eu vejo ele, olho para trás, de fora, e ele olha, abre os olhos e adivinha o que é que ele disse. Que horror! Que horrível! Só que naquele momento eu fiquei, eu disse, pá, já não há mais nada, a dor era tanta, ou eu fugia, ou eu enfrentava. Só como eu não fiz nada, fiquei paralisado, não é? Quando nós temos medo, nós fazemos 4 coisas. 1, fugimos. 2, paralisamos. 3, ficamos submissos. 4, ficamos reativos. Eu pensei em dar-lhe 2 lambadas e fugir. Estava a juntar 2 numa só. Só que eu fiquei paralisado. Naquele momento ele diz assim, Ricardo, se não quiseres palestrar, nós pagamos-te na mesma. Eu naquele momento tomei uma das melhores decisões da minha vida. Foi isso que permitiu hoje em dia falar para mais de 350 mil pessoas ao vivo, ter audiências até já de mais de 10 mil pessoas. Eu naquele momento olhei nos olhos, arranquei com a chiclete, com o dente, ou o que é que aquilo era, e disse, eu não vim aqui para mostrar os dentes, eu vim aqui para transformar a vida destas pessoas, por isso vou entrar. Entrei, e depois tu conheces o resto da história, que é maravilhoso. E já vi a foto. E tu viste a foto sem o dente, que é o R, para dar, D, dores versus os teus desejos, os teus desígnios máximos. E não te importes ter grandes desígnios. Se correr mal, ficas com um bom desígnio, melhor que não ter nada. Claro. Adapta-te às circunstâncias, ajusta-te. A capacidade de adaptar, a flexibilidade é uma das melhores qualidades humanas. E depois o R é o quê? Nunca desfocar do resultado desejado.
compelling future, o futuro desejado, tens sempre o teu resultado, aquilo que mais desejas. E o que eu mais desejava era servir aquelas pessoas do coração. Então, naquela altura, só passado 12 anos é que eu montei este modelo. Fui contando tantas vezes a história e percebi-me que isto era um modelo para nós utilizarmos. Dar. E quando tu dás, é que quem mais recebe. Claro. Grande história. Eu só fiquei com a foto na minha cabeça desde que a vi. A foto é maravilhosa. Por isso é que eu comecei a pôr a foto. Só em alguns sítios. Sim. Então, eu dei ao Brian e ele a mostrar o dente e eu sem este dente à frente. Estou contente ali a rir, a sério. Ok. Então, o desenvolvimento pessoal está na moda. Lá está, já falámos um bocadinho sobre isso. Mas também existe muita superficialidade, como nós sabemos, não é? O que é que te preocupa hoje na nossa área? O que me preocupa é que as pessoas querem mais parecer do que ser. Começa por aí. E a essência de nós é sermos o que nós somos. Então os likes não fazem sucesso. Os likes não fazem coaching, não fazem a transformação, não fazem a pessoa. O que faz a pessoa é ela ter a coragem de olhar para dentro e descobrir aquilo que até aqui não tinha descoberto. E a vida tem 4 fases primordiais: criança, adolescência, juventude e adulto. Todas elas vêm com alguma coisa muito mal agarrada. Um trambolhão, uma discussão, uma perda. Se nós conseguimos olhar para elas e alavancar, nós não precisamos ser outras pessoas. O desafio é que cada vez mais nós deixamos o que está para trás escondido e queremos parecer. E ao parecer, máscara atrás de máscara, mentira atrás de mentira, discussão atrás de discussão. E chega um ponto que há muitas pessoas que se esquecem de quem realmente são ou de quem podem ser. Então não há nada como nós. Há uma frase célebre que é: a verdade liberta. Procurar a verdade. Lanço um desafio a todas as pessoas que ouvirem isto. Um dia um senhor no mundo do Tony Robbins, era um palestrante que o Tony convidava, que ele deu uma palestra que aquilo mexeu comigo e já mexeu com muitas pessoas indiretamente, favores em cadeia. Que ele disse: se conseguir estar uma semana sem dizer uma mentira, uma aldrabice, uma mentira, dou-te os parabéns, porque és provavelmente alguém parceiro de Deus ou ao lado dele. Eu disse: este gajo está a brincar, isso vou fazer. Eu coloquei o focus e repara, mentira pode ser eu estar aqui cheio de sede e tu dizes: queres um bocadinho de água? E eu tenho sede, sim, quero, vou dizer, para não parecer mal, ai não quero. Isso já é mentira, aldrabar. Claro. Ou toca o telefone e tu dizes ao teu filho: atende aí e diz que eu não estou disponível. Pá, é impressionante o poder da verdade. Sim. E quando tu vais atrás de algo que quer que seja, onde quer que a gente coloque a nossa atenção, isso multiplica-se na nossa vida. Por isso é que eu recomendo a todas as pessoas: coloquem atenção na gratidão, agradecer as coisas boas da vida, diminuam as expectativas, coloquem atenção na paz que o mundo tanto precisa, em vez daquilo que tu não gostas, daquilo que tu não tens, dos conflitos. Coloca a tua atenção no amor genuíno, amor por um filho, amor por uma esposa, por um marido, por os pais, pela família, por um amigo, e menos naquelas pessoas que tu não gostas, que não acrescentam, que não fazem parte do teu círculo. Porque outro dia não tem nada a ver com isto, é mais do mundo do corporate, sabes que eu gosto muito, e o Warren Buffett dizia assim, num dos livros que eu li dele, dizia: não percas tempo a fazer negócios com quem tu não tens os mesmos valores e não acreditas. Mais tarde ou mais cedo vai dar mais prejuízo do que lucro. Junta-te com pessoas que têm os mesmos valores. Por isso que a gente se juntou. É verdade. Temos princípios de resultados, de entrega, de palavra, de compromisso, de integridade. E é assim que a gente transforma a vida das pessoas, sendo nós próprios, não parecendo. Foi muito fácil parecer nos últimos anos, e eu estou super convicto que nos próximos tempos, nos próximos anos, as pessoas que forem realmente elas próprias vão dar um grande salto. Também concordo contigo, finalmente. Isto leva a outro tema que não é tema nenhum, é só para saber a tua opinião. Temos pessoas que se estão a formar em coaching, não sei se já tinhas dado por isso, e que depois evitam afirmarem-se como coach. Parece que têm vergonha. Crise de identidade. Eu sou coach, tirei o curso de coaching, mas não foi o curso de coaching que fez coach. E aqui está a diferença. As pessoas querem um papel, como querem um diploma da faculdade. Eu já disse aos meus filhos: o mais novo tem 17, a mais velha fez ontem 21, como tu viste. Eu já lhe disse aos 3: se vocês quiserem parar na universidade 1, 2, 3 anos, para ir ver o mundo, viajar, o pai está com vocês. Vocês pagam uma parte, eu pago outra parte. Se vocês quiserem parar para ir trabalhar, o pai está com vocês. Ainda vos incentivo. Porquê? Hoje em dia, o que se está a passar nas faculdades, nas escolas, já é de 1970 e qualquer coisa. Há muito pouca atualização para a realidade. Então as pessoas que não estão na faculdade, alguns estão a ganhar tempo e utilidade para aquilo que vão ser os nossos dias. Então nós temos que nos adaptar facilmente. Nós temos que perceber que quem quer ter resultados tem que fazer uma destas coisas.
algo diferente e é difícil fazer diferente. 2, há algo que não sei e às vezes é difícil aprender quando tu não tens capacidade de desaprender. Né? Imagina que não desaprendes que o Pai Natal existe e não existe. Vais ter sempre à espera que toda a gente aprendas. Ou não. Se calhar se tiveres essa crença, com 30 ou 40 anos, que ainda vais ter uma prendinha de sapatinhos. Mas se fores atravessar a rua e precisas de mão dada para atravessar a rua, com 40 anos ninguém te vai dar a mão na rua. Claro. A menos que simules que és ceguinho ou maluquinho. Claro. Então há coisas que a gente tem que desaprender para aprender. E isso é essencial. Tu tens capacidade de desaprender, de estás aberto, estás receptivo para andar em frente. E tudo isso são escolhas. Tudo o que nós estamos a falar são escolhas. Escolhas, escolhas, escolhas. E no momento que a gente escolhe, decide, no momento que a gente decide, pode-se comprometer, e ao comprometer-se podes mudar toda a tua vida, onde quem quer que seja. Grandes insights que estamos aqui a ter. Olha, como é que tu vês o papel do coaching num mundo cada vez mais dominado pela tecnologia? Já falámos sobre isto, não é? Tem que ver com trazer ao de cima o nosso fator humano. Então, vamos passar a pergunta. Que mensagem deixarias para alguém que sente que tem potencial, mas continua à espera do momento certo para mudar? Vai ser ao norte. Deixa de tretas, avança, age e faz. Claro. A vida são 2 dias. Já passou. Isso. Portanto, a gente tem que aproveitar o dia 2, que é onde se decide e se constrói o futuro e onde se age e se vive. E a maior parte das pessoas vive sem presença. Pensar no quase. E lembro-me de um dos projetos do ADN de Campeões, como uma das equipas que tornámos campeões nos últimos anos no mundo do futebol. Eu lembro-me uma das palestras que mais impacto teve. Eles estavam há 19 anos para subir de divisão. E já estavam encalhados. Eu adoro esta palavra. Encalhados. Já não sai dali, ali no buraco. Já estavam encalhados. E eu disse, se nada mudar aqui, vocês vão continuar numa palavra. A palavra que nunca permitiu em 19 anos conseguir. E eu acredito que essa palavra pode mudar o jogo todo. E tal como as pessoas que nos estão a ouvir agora e tu também, qual é a palavra? E isto é o que nós temos de fazer, despertar a curiosidade nas pessoas. Saber como são os gatilhos humanos. E todo o gatilho do crescimento passa muito por curiosidade. E a palavra é o quase. Eu quase que cortava esta bola, quase que ganhava o jogo, quase que subia a divisão, quase que vivia a vida. Então, entre vida e viver, como nós começamos isto, é um pequeno passinho. É tu estás presente no momento 2, não deixares para depois, porque essa foi a maior mentira, ilusão que se colocou na humanidade. Vamos esperar a ver se acontece. Nada vai acontecer se a gente não fizer por isso. Por isso, cala-te e rema, como diziam os meus campeões de remo, entra na ação e diverte-se. O que é que estejas a fazer, se não estás a divertir, é porque ainda não estás a fazer bem. Bem feito, exatamente. Olha, final, completa a frase. As pessoas brilham mais quando? Quando são elas próprias, quando desejam bem, quando ouvem o coração, seguem o coração, equilibrado com a sua mente e com aquilo que é o espaço dos outros. Num mundo mais ecológico, mais respeituoso, mais digno e sobretudo num mundo com paz, que é uma palavra que eu trouxe no último ano para a minha vida e entendo o poder e a necessidade que todos temos. Sejam felizes e encontrem a paz. Muito bem. Olha, que grande mensagem. Obrigada, Ricardo. Obrigada. Como veem, aqui uma conversa de muita inspiração, muito inspiradora, que tem a palavra dor no final, não é? Tem a palavra dor no final, mas é no meio da dor que nós crescemos, e eu espero sinceramente que vos tenhamos ajudado de alguma forma a crescer, pelo menos a ver a vida de outra maneira e a acreditar no futuro, não é? Num futuro melhor. Aguardem por mais conversas no Shine Talks.